eu acho que o maior retorno que uma empresa pode ter de patrocinar uma expedição de alpinismo é ter a sua marca, a sua bandeira erguida no alto de uma grande montanha. É uma longa história, tenho apenas 49 anos e digamos que acredito que estou no meio dessa grande jornada, né, rumo ao alto das grandes montanhas. Uma vida que começou lá em Foz do Iguaçu, nasci então num lugar onde Deus teve um carinho muito grande, em razão da exuberância da natureza em Foz do Iguaçu, em razão das cataratas do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu, um reduto da vida selvagem raríssimo hoje, comparado à mega destruição que o ser humano fez no mundo inteiro. Então, são refúgios da vida selvagem difícil de ser encontrado em outros lugares, como existe no Parque Nacional do Iguaçu. E a minha infância foi muito marcada por isso, pelo mato, pelos rios, pelos animais que existem na região de Foz do Iguaçu, já que até os 12 anos eu morei numa chácara, morei num sítio com a minha família. E foi só então com 12 anos que eu vim a morar em Curitiba, dentro da cidade, né? E aí houve essa necessidade natural de eu buscar a natureza que estava aqui próximo, na Serra do Paraná, que é um outro reduto da vida selvagem, da natureza, extremamente importante para os brasileiros, devido principalmente à água que fornece para nós, habitantes aqui de Curitiba e para várias outras cidades, né? Mais da metade da população do Brasil depende da água que vem da Serra do Mar. Então esse meu amor pelas montanhas, ele começou pelo amor à natureza primeiro. A gente poderia dizer que o montanismo assim, inspirou você a esse trabalho e não o contrário. Normalmente as pessoas buscam uma profissão e fazem uma orientação vocacional. Assim, o fascínio pela natureza e pela montanha foi que te inspirou desde cedo, assim, inclusive no autodidata? Tudo isso foi acontecendo naturalmente, fruto, lógico, da minha dedicação, da minha paixão, do meu envolvimento, que sempre foi muito verdadeiro, com a natureza e com a montanha. Mais ou menos isso que aconteceu, e eu acho isso, e esse fascínio, esse envolvimento, ele é imenso ainda hoje. E hoje eu busco regiões menos visitadas, como essa que eu vou visitar agora no Peru, que é uma região próxima a Cusco, que é uma região próxima a Machu Picchu, mas onde praticamente não existe vegetação, porque são vales inacessíveis, são montanhas praticamente isoladas nos redutos mais longínquos dos Andes. Então lá ainda eu tenho acesso à natureza selvagem, lá eu tenho acesso a montanhas que praticamente ou que foram muito pouco escalados, uma ou duas vezes, ou que nem não foram escalados. Entre os nossos objetivos tem uma montanha que não foi escalada, que é uma montanha que chama Paucai, e a outra montanha que chama Salcantay, que é extremamente difícil. Esse cume que a gente vai enfrentar tem 2 registros só de ascensões, ou seja, são montanhas realmente praticamente virgens. E aí o que isso significa para uma pessoa como eu? Uma descoberta. Então não tem um caminho traçado, a gente não tem quase referências. A gente vai descobrindo. Nós tentamos escalar essa montanha ano passado e não conseguimos porque a gente não tinha informação suficiente para levar até o fim o nosso objetivo. Então a gente foi descobrindo esses dados que estão nos servindo de apoio para essa nossa nova investida. Então eu acho que o Valdemar é isso, é uma descoberta constante, um desejo de conhecer. Eu sou muito curioso e que não parou, e que eu não sei o que é comodismo, não sei o que é conformismo. Eu estou sempre buscando mais, indo em busca de novos lugares, tentando ampliar o meu conhecimento. Quando você iniciou, não havia praticamente informação, né, a respeito de alpinismo? Havia, mas no meu esporte, no alpinismo, com certeza eu fui um dos pioneiros no Brasil. Não fui o pioneiro, porque já existiam, né, alguns alpinistas que já haviam marcado o seu nome na história do nosso esporte. Mas primeira vez na maior montanha do mundo, primeira vez nos 7 cumes, que é a maior montanha de cada um dos continentes, primeira vez no K2, que a gente considera a montanha mais difícil de todas, primeira vez como brasileiro em muitas montanhas. E ser o primeiro, como você mesmo falou agora, você paga um preço muito caro às vezes, porque você
não tem essa informação, esse caminho não está traçado, foi construído esse caminho, né? Não existia quase literatura, digamos, no Brasil, né, sobre montanhismo. Hoje eu tenho 5 livros publicados que podem servir de referência. Hoje nós temos a internet. Quais dicas você daria para um jovem que se interessa por alpinismo, por esportes radicais? Que conheça primeiro a montanha acima de tudo, que antes de praticar o esporte, veja realmente se essa montanha tem um valor para você ou se você não está indo em busca apenas de um reconhecimento de fama ou de uma simples aventura. Faça um curso antes, porque você pode estar colocando sua vida em risco, né? E se fazendo dessa forma, procurando orientação, usando equipamentos certificados e fazendo cursos com guias e escolas de referência, procure conhecer a montanha pouco a pouco. Não coloque na sua vida que o seu objetivo vai ser o Everest tão cedo. Para chegar no Everest, ou um objetivo tão difícil quanto o Everest, você precisa de bastante experiência, né? Experiência não se improvisa, experiência se adquire. Você tem sido praticamente um empreendedor que tem sustentado as tuas expedições, as tuas aventuras. E hoje está muito mais comum as empresas também envolverem as suas marcas, visando patrocinar esses eventos, enfim, excursões como a sua. Como tem sido a presença de apoiadores ou de patrocinadores em trabalhos como o seu e que até incentivariam um pouco mais da cultura do alpinismo no Brasil? É difícil o apoio ao esporte em nosso Brasil, infelizmente. E é muito mais difícil em relação ao esporte pouco popular, que é o alpinismo, e que ainda está aliado ao risco. Então, lógico, uma empresa que investe no esporte, ela merece todo o retorno comercial desse investimento. Eu acho isso extremamente justo. Eu acho que o maior retorno que uma empresa pode ter de patrocinar uma expedição de alpinismo é ter a sua marca, a sua bandeira erguida no alto de uma grande montanha. Que empresa que não gostaria de ter a sua marca levantada no topo do mundo? Imagine o apelo comercial que teria e a analogia que se poderia fazer, a campanha publicitária que se poderia fazer se a empresa tivesse esse trunfo, se um alpinista pudesse proporcionar esse trunfo para essa empresa. Infelizmente, muitas empresas não têm essa visão, porque qualquer empresa de médio porte ou grande tem condições de investir em um ano R$100 mil num esporte. Pelo amor de Deus, se essa empresa não fizer isso, eu acho que essa empresa está com a posição errada no mercado, né? Porque ela deveria proporcionar o desenvolvimento do nosso esporte também, além do desenvolvimento econômico do nosso país. Fruto do teu trabalho escalando montanhas do mundo, existem livros. Você está no 5º livro. Uhum. Este está saindo do forno. Esse é o 5º livro que eu fiz. Eu tenho o primeiro livro, Tudo pelo Everest, que foi feito com recursos próprios da minha tentativa de escalar o Everest em 91, recursos próprios não apenas meus, mas de meus amigos. Fazer livro no Brasil é muito difícil. Outro desafio, depois que o livro estiver pronto, é fazer com que esse livro seja lido, porque o brasileiro, infelizmente, lê pouco, e agora com a internet, o brasileiro lê menos ainda, porque ele não vai até o ponto final, ele lê a primeira frase e não já quer acessar uma próxima página na internet, o que é uma pena, né? E depois tem o segundo livro, que é o Everest Diário de uma Vitória, que foi da conquista brasileira, porque eu fui para o Everest em 91, não consegui. Em 95 eu voltei ao Everest e aí consegui. E depois tem o segundo livro, que é o Everest Diário de uma Vitória, que foi da conquista brasileira, porque eu fui para o Everest em 91, não consegui. Em 95 eu voltei ao Everest e aí consegui. Então, o que só valorizou ainda mais o feito, eu acredito, né? Porque foi uma superação voltar ao Everest. Depois tem um livro de fotos do Everest, muito bonito, eu sou fotógrafo, as fotos desse livro são praticamente todas minhas. Esse livro tem 1.320 fotografias, né? Então eu sempre fui um amante da natureza, mas também um amante da fotografia, poder registrar aqueles lugares que eu conheço e mostrar esses lugares para as pessoas, né? Aí teve outra montanha muito marcante na minha vida, que foi o K2, então tem um livro do K2, que é um sonho chamado K2, foram 3 anos de tentativa, 3 expedições a essa montanha que é considerada a mais difícil de todas e se chama, tem um apelido aí de Montanha da Morte, então a montanha onde acontecem muitas tragédias. E aí o 5º livro agora
o Brasil no topo do mundo, uma espécie de autobiografia fotográfica, reunindo tudo que eu fiz até hoje. E o esforço sempre constante de fazer com que esse livro chegue até as pessoas. A partir do momento que você lê, você entende, você cria um carisma, você passa a querer ajudar. E eu tenho, lógico, várias pessoas que me ajudam, várias pessoas que leem os livros, várias pessoas que acessam o meu site, e a gente vai criando uma corrente muito saudável. As pessoas mudam de vida, de estilo de vida, passam a frequentar mais a natureza e passam a ter uma vida mais saudável. Eu fico muito feliz de fazer parte, né, como um agente incentivador nesse sentido para essas